Todo pecado cometido por qualquer pessoa é diretamente uma afronta contra Deus. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um dia aqui nessa manhã. E hoje, ainda continuando em Salmo 51, eu quero hoje fazer o nosso devocional. Estamos indo versículo a versículo, hoje eu quero ir no versículo 4, onde Davi vai escrever aqui uns negócios que a gente vai estudar aqui hoje. Mas antes disso, eu peço para você, já deixa o teu like aí, deixa o joinha, eu gostei, deixa um comentário, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você está assistindo, seja qual for o comentário, comenta aí. Se você não é inscrito, já se inscreve, você vai estar me ajudando. Agora a gente vai ler aqui Salmo 51, versículo 4, Davi vai escrever assim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Qual que é o princípio aqui que eu quero tirar para aplicar para a nossa vida aqui, o alimento de hoje que eu quero dar para você? Davi ele começa o versículo 4 dizendo: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal. O que eu quero ensinar aqui nessa manhã? Todo pecado, seja qual for, cometido sobre esse mundo, por qualquer pessoa que seja, qualquer indivíduo que seja, sempre é contra Deus. Por que, pastor, que é contra Deus? Porque Deus ele é o criador de tudo. É dele, por meio dele que partiu a existir todas as coisas. E partindo dele existir todas as coisas, ele estabeleceu leis. Ele estabeleceu regras que não poderiam ser quebradas. Nós temos um exemplo disso lá no jardim, né? Nós temos lá a história de Adão e Eva. Estavam lá no jardim, Deus criou eles perfeitos, sem pecado algum. E ele deu todos os frutos para que eles pudessem comer, menos uma árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para eles que eles não poderiam comer daquele fruto. Mas o que eles fizeram? E nós conhecemos essa história. Eva foi lá, enganada pela serpente, comeu do fruto e deu para o seu marido comeu. Um ato simples, só de comer um fruto. Mas qual que é o grande problema? Deus tinha estabelecido que não se poderia comer daquele fruto. E o homem foi lá e comeu. Quebrou a lei de Deus. E quando ele pratica aquilo, que ele quebra a lei de Deus, o que Deus faz com ele? Deus tenta um diálogo, tenta conversar, mas no fim das contas Deus lança ele fora do jardim, porque ele não poderia permanecer lá, porque tinha desobedecido e agora ele era pecador. O que eu quero dizer com isso? O pecado de Adão não foi contra a mulher, não foi contra a árvore que ele pegou o fruto, não foi contra a terra, não foi contra mim, contra você, que por causa do erro dele nós padecemos hoje. Doenças, dificuldades, toda espécie de coisa ruim que muita gente passa nessa terra, maldade, é por causa de Adão. Mas o pecado dele não foi contra nós, não foi contra você, não foi contra mim, não foi contra as pessoas que têm doenças por causa dele, foi contra Deus. Então nós temos que ter em mente isso. O nosso pecado, todas as vezes que nós pecamos contra o Deus Todo-Poderoso, contra aquele que se assenta sobre o trono, contra aquele que criou tudo. E a gente tendo esse entendimento, isso aqui vai nos ajudar a fugir do pecado, a correr do pecado, a não estarmos mais sujeitos ou não venhamos querer mais praticar o pecado, porque entendemos que o nosso pecado não é contra as pessoas, que muitas das vezes a gente erra da seguinte maneira: muitas vezes a gente discute com alguém, a gente fala uma palavra que fere alguém, a gente fica com raiva de alguma pessoa, a gente fala mal, fofoca muitas das vezes contra alguma outra pessoa, e a pessoa às vezes descobre ou fica sabendo, fica triste, e aí muitas das vezes a gente está muito disposto a ir com aquela pessoa e pedir perdão, se arrepender de verdade e pedir perdão dela. A gente pede perdão, diz que errou, diz que não vai fazer de novo. A gente muitas das vezes se arrepende, pede desculpa, tenta fazer uma coisa para agradar a pessoa, para ganhar de volta a amizade da pessoa, para fazer com que a pessoa fique mais calma. Muitas das vezes a gente está disposto a fazer isso. Mas e Deus? Onde que Deus entra nessa história? A gente muitas das vezes está disposto a pedir perdão das pessoas, mas e de Deus? Porque quando nós xingamos uma pessoa, estou dando exemplo, quando a gente se ira contra uma pessoa, quando a gente xinga uma pessoa, quando a gente fala alguma coisa contra uma pessoa, a gente muitas vezes pede perdão dela, mas a gente tem que pedir perdão de Deus também. Porque o nosso pecado não foi contra ela apenas, embora tenhamos pecado contra ela. Mas nós pecamos primeiramente contra Deus. Porque Deus estabeleceu leis, regras, condutas a serem seguidas, e nós quebramos. E quando nós quebramos a lei da pessoa ou a lei de Deus? A lei de Deus. E não da pessoa, embora tenhamos pecado contra a pessoa, mas quebramos a lei de Deus e precisamos
ir a Deus em oração e nos arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão dele. E muitas das vezes a gente não faz isso. Quantas vezes eu pergunto para você, pediu perdão de Deus porque tu discutiu com a tua esposa? Qual foi a última vez que tu fez isso, você que é casado? Ou você que é filho, quando discutiu com seu pai ou falou alguma coisa contra o seu pai? Muitas das vezes você vai lá e pede perdão dele. Mas e Deus? Você já foi diante de Deus dizer, Deus, me perdoa porque eu discuti com meu pai? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já pediu perdão de Deus porque na sua cabeça você se irou contra alguém? Embora você não tenha falado nada, mas na sua cabeça você se irou. E quantas vezes você foi diante de Deus e pediu perdão dele e disse, Deus, eu me irei contra o meu irmão? Quantas vezes você fez isso? Nós precisamos rever isso aqui. Isso aqui é uma das coisas que não pode ser ignorada. Temos que ter essa consciência que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. E sendo contra Deus, precisamos ir diante de Deus e arrependermos dos nossos pecados. Precisamos ir diante de Deus e confessar os nossos pecados a Deus, porque foi para Deus que eu pequei, foi contra Ele, foi contra a lei dele que eu errei. Eu quebrei a lei dele, embora tenha machucado o meu irmão, embora tenha ferido o meu irmão, mas foi contra Deus que eu pequei. Eu quero que você lembre disso, que você tenha isso em mente, que nós precisamos ir a Deus. Se você fofocou, se você irou, qualquer pecado, seja de qualquer natureza, você tem que ir a Deus. Se você adulterou, se você fornicou, se você mentiu, peça perdão das pessoas que você ofendeu, que você feriu, mas peça perdão primeiro a Deus, porque é contra Ele que você pecou. Não só contra a pessoa, mas contra o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, que o Teu Espírito nos impulsione, venha nos impelir a irmos diante da Tua presença e nos arrependermos dos nossos pecados. Pai Santo, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito nos convença de pecado, dê-nos essa consciência, esse entendimento de pecado. Quando falharmos, errarmos contra nossos irmãos, o menor que seja um pecado pequeno ou grande, possamos ir diante do Senhor e confessá-los diante de Ti e abandoná-los, para que possamos alcançar o perdão diante de Ti, para que não venhamos ignorar que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus justo e que nós pecamos não somente contra as pessoas ou contra esse mundo, mas contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Possamos nos arrepender e alcançar de Ti a Tua misericórdia e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like aí que você vai estar me ajudando. O que você achou desse devocional? Achou um devocional legal? Uma palavra boa? Algo que você não sabia? Comenta aí que eu quero saber. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.